Boa tarde, meu nome é Camila Domingues, sou do terceiro colegial B. Vou entrevistar hoje o professor, escritor e poeta Fabiano Fernandes Garcês, que vai explicar sua experiência profissional ao primeiro sarau do Colégio VIP. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. Fabiano, quando você começou a escrever? Comecei com 13, 14 anos, por aí. Como você se interessou por poesia? Então, comecei a escrever não por causa da poesia, por causa da música. Quando eu tinha acho que 13, 14 anos, a gente formou uma banda. Só que ninguém sabia tocar nada, mas a banda estava formada. Então, eu era guitarrista e tinha 2 ou 3 lá que eram baterista, baixista e o vocalista. Só que ninguém sabia tocar nada. E essa banda ficou muito tempo, durante um ano, a gente falando da banda e ninguém tinha instrumento, ninguém sabia tocar nada. E aí ficou sobre minha responsabilidade compor as letras, né, dessa banda que só existia, era uma banda platônica, só existia no mundo das ideias. E aí eu fiquei responsável de compor as letras, só que eu detestava naquela época, hoje em dia não muito, mas já mudou um pouquinho, detestava inglês. Eu não gostava, além de ouvir músicas no idioma inglês, só que eu não gostava de traduzir, de ver, eu cantava mais no feeling, né? Cantava o inglês errado. E então eu comecei a ouvir música brasileira, coisa que até então eu não ouvia. Então, para compor as letras, eu comecei a ouvir Caetano, Chico, Gil, Djavan, e aí comecei a escrever. E aí das letras, o rock nacional também na época, né? Renato Russo, Humberto Gessner, esses caras que me inspiravam. E eles sempre citavam entrevistas de escritores, nas entrevistas eram citados poetas. Aí eu comecei a fazer o link e ia lá buscar, né? Falei, se o Renato Russo gosta do Ferreira Goulart, eu vou na fonte. Comecei a ler, comecei a me interessar por poesia aí. Quais são suas principais influências literárias? Difícil. Posso falar as influências principais hoje, né? Pode ser que não é a de ontem, talvez não seja de amanhã, mas principalmente Adélia Prado, Ferreira Goulart, o Carlos Drummond. Qual a maior dificuldade para ser escritor no Brasil hoje? Todas. Como é que você vai ser escritor num país que não lê? É a mesma coisa de ser no Brasil, você ser como é que chama? Um cara que pratica esqui na neve no Brasil. É a mesma sensação. Imagina, ser um praticante de esqui na neve num país tropical. Ser escritor no Brasil, que é um país de não leitores, é a mesma coisa, a mesma sensação, você está sempre isolado. E aí o mais interessante é que tem muito mais escritor do que leitor, porque os outros escritores que eu conheço acabam não me lendo. Então é uma coisa, é uma dialética no mínimo estranha, né? Porque você tem muito mais escritores do que leitores. Isso sem falar nos meus alunos que não leem nada, né? Isso sem contar os meus alunos. A experiência docente gera inspiração para escrever? Gera para escrever qualquer coisa. Eu já compus um poema na lousa, assim, dando um exemplo, e aí depois eu acabei trabalhando um pouquinho mais o poema, mas gera para escrever crônica, para escrever reflexões sobre a própria educação. A experiência docente é interessante nesse sentido. Tem algum poema que considere seu predileto? Tenho vários, não só um. Mas acho que o mais impactante, assim, quando eu leio, eu percebo o impacto nas pessoas é Se Jesus Voltasse Hoje. Acho que até por causa do tema religioso, né? Religião é meio tabu. Eu acho que esse dá uma cutucadinha em algumas feridas abertas, não cicatrizadas, então, e acaba sendo meio que geral, né? É uma reflexão, assim, não destinada a uma determinada religião, mas a todas as religiões. Se Jesus voltasse hoje, quem acreditaria se Jesus voltasse hoje? Mas, se ele voltasse, seria brasileiro, nasceria na periferia de São Paulo, seria negro, cantaria rap, sobreviveria à mortalidade infantil, exclusão social e a violência, sobreviveria?
Se Jesus voltasse hoje, nasceria no sertão da Paraíba ou Pernambuco. Teria a voz grave e rouca para falar à multidão e cantar repente. Sobreviveria a seca, a fome, sobreviveria ao racismo. Se Jesus voltasse hoje no Brasil, dormiria nas ruas, comeria de favor, chamaria Jesus, Genésio, Gésio ou Mané, José, João, Benedito, Romão, precisaria ele de nome? Seria católico, evangélico? Seria caótico? Seria cristão, espírita, novamente judeu? Seria Jesus ateu? Acreditaria nele os deuses dessas religiões? Seus seguidores? Seus patrocinadores acreditariam? Ou prefeririam acreditar naquele de barro, louça, gesso ou madeira, que fala pela boca dos outros? Se Jesus voltasse hoje, falaria o que já falou? Se é que falou? Saberia Jesus escrever? Seria um teólogo? Para saber sobre as religiões? Agora dessa vez, caso voltasse, desrespeitaria as regras como já fez? Se Jesus voltasse, quem acreditaria? O diabo? O tentaria? E Deus? Acreditaria ou abandonaria? Se Jesus voltasse, hoje, ganharia dinheiro? Investiria? Agradeceria suas vitórias ou reclamaria suas derrotas a um Jesus mais antigo? Se Jesus voltasse, compraria crucifixos? Pagaria dízimos? Casaria na igreja? Se Jesus voltasse, nasceria brasileiro. Você acreditaria ou o condenaria? Será que já não nasceu? Gostaria de lhe agradecer por conceder essa entrevista e espero que ela possa contribuir para que alunos entendam melhor o processo da composição literária. Eu que agradeço. A Pampa é pobre, o país é pobre a Pampa, o PIB é pouco, o povo pena, mas não para. Poesia é um